entrar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que ele a todos diz: vem caminho ao pecador. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, Misael. Pai do Senhor, estamos de volta. Eita, nós, hein, rapaz? Rapaz, tá difícil hoje, mas glória a Deus, estamos aí. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí nos assistindo, que estão aí compartilhando conosco, que voltaram aí conosco. Compartilha o novo link, irmãos, estamos compartilhando. Isso, compartilha aí o novo link, vamos que vamos, bola pra frente. O Senhor é maravilhoso, a paz do Senhor a conosco. A equipe tá trabalhando bastante hoje. Tá, Não tá não, Misael? tá. Hoje tá trabalhando bastante, glória a Deus. Como nós falamos aqui no início, né? Tema é a construção de uma família poderosa que busca o Senhor. Falando algo aqui, mas vamos ler novamente aqui Lucas 6, 47 e 48, que diz: eu vou mostrar a vocês quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída, baseada na palavra do Senhor. Dentro do conceito de família, né? Deus. Existem muitos conceitos. Faz desse jeito aí que... pode até ali no momento tá, né? A casa, ela fica exposta a... Você mora. Terremoto. E prédios caíram por... assim, Aí, perigosos. perigosos. Então tem que estar bem construído. E descobrimos que uma casa, na palavra do Senhor, como nós tínhamos falado, que é interessante. A gente falamos de então, edifício, de levantar, de paredes, alicerce, todo esse trabalho que é do lado, pensarmos que Deus ele é dono da obra, ou essa obra, a obra é dele, né? Nós colocamos que Jesus vai até o arquiteto, vai até o dono. A forma tem que ser para sacerdotes do lares, né? Homens aí, herdeiros da obra. né? E a ordem é: construa segundo o modelo que eu te... Modelo que tá aqui. Palavra. Faça segundo o modelo Nossa, que eu te mostrei. isso ficou no meu coração, eu fiquei pensando nisso. Deus, ele faz tudo perfeito, né? Gente. Perfeito. E nós vimos essas palavras a respeito de família. Adão e Eva tiveram ali no Éden, começaram a família, preparou para que aumentassem, o povo aumentasse. E aí entrou o pecado, né? Entrou o pecado, foram tirados do jardim, mas o projeto do Senhor, que era a família, continua.
né? Ele Não é continuou, mudado. continua e E- continuará, né? E continua Até o sendo fim. atacado. E continua sendo atacado. Desde o primeiro até hoje primeiro é atacado, né? Até hoje é atacado. E nós vimos ali que ela teve os dois filhos ali, né? Caim e Abel. Exatamente. E ali Caim matou Abel. Correto. De novo. A Teve família atacada e a atacado. separação. E o pastor pregou para nós ali, né, no domingo. Ontem teve ali a ministração maravilhosa também. E nós temos visto esse tempo que nós trazemos para os dias de hoje, para nossas vidas, para o que nós vemos, né? Estava até comentando outro dia com a minha esposa a respeito disso. Nós vemos que, se olharmos para o país, quantas famílias destruídas. E tem situações. Eles, né? N situações. Se formos olhar dentro do nosso estado, quantas famílias, né? Da nossa Tá cidade longe, ali. mas se nós olharmos para dentro da nossa cidade, quantas Está mais famílias, próximo. tá bem mais perto. Se nós olharmos para dentro do nosso bairro e trazemos para perto de nós, dentro da igreja e dentro da nossa família mesmo, né? Quando vamos olhar, de repente, há uma situação. Porque quando E nós falamos, nossa, tá tão perto da gente a isso. iniquidade, quando ela cresce, o amor se esfria, né? Sim, sim. E tem acontecido. A nossa cidade mesmo é uma cidade mais rural, ela é mais afastada. Hoje ela tá crescendo. Quando eu vim morar pra cá em 2010, eu falo pra todo mundo, não existia carro na praça. Não tinha carro. Hoje não tem lugar pra pôr. É muita gente, Movimentada. é muito movimento. Biritiumirim é uma cidade hoje completamente diferente da qual eu cheguei aqui. E quem mora aqui há muito mais tempo do que eu pode falar que essa cidade já não é mais a mesma. E como a população cresce, a maldade infelizmente também cresce, porque ela está no coração. Pessoas não tratadas, pessoas não fundamentadas trazem Isso. maldade. Então é complicado. E construir uma família que é poderosa, que busca o Senhor, também dá trabalho, né? Você estava falando de construção. Quando antes de você chegar, eu estava falando com o Ricardo. O Amado, nós estava falando para ele assim que eu estava querendo mostrar para um jovem sobre um modelo que o povo crente ele é diferente, mas ele também tinha uma visão de um outro modelo, né? E te dizia também ser cristão. O que acontece era que assim, o outro não dava dando um bom exemplo de um cristão. E eu falei pro irmão, você que conhece, é mais fácil derrubar uma casa ou começar ela do zero? Começar ela do zero. Começar ela do zero. É. É mais fácil você começar a casa, Do construir. que reformar. Não, mas fala assim, entre derrubar, destruir uma moradia Derrubar. e você Não, sim, construir. derrubar é mais fácil. Derrubar é mais fácil. Você chega lá e construir, você tem todo um projeto, todo tem projeto, todo. tem né? que ser tudo Bloco cuidadinho, devagar, sentado, tal. depois Não, tem o agora eu entendi o chapisco, que o você quis reboco. dizer. O Então, assim, derrubar é simples. hoje em dia tem pessoas dando mau testemunho e é muito mais fácil destruir do que construir. Construir Sim. leva tempo, leva cuidado, leva zelo. Então, se eu E quero... dá trabalho. Dá trabalho. Então, se eu quero trazer um bom testemunho, uma boa referência, eu acho que eu tenho que fazer hora extra na construção. Eu tenho que trabalhar mais, porque tem alguém que vai vir para quebrar. Então, se o cara quebra um bloco, eu tenho que assentar 3. É bem assim mesmo. Porque senão vai ser um trabalho perdido. E hoje em dia tá sempre assim. Tá difícil, mas não impossível. Depende da nossa dedicação e a confiança no Senhor, porque o Senhor está nos capacitando a assentar 3, 4, 5 blocos nessa construção, que é para a glória de Deus, do que aquele que vem tentando quebrar um bloco todo dia. E assentando e vigiando para que aquele não venha quebrar, né? Neemias, né? É a colher na mão e uma espada na outra. É, bem isso mesmo. Eu ia lembrando agora. Tá aí conosco alguns irmãos já. Vamos lá. Vamos lá. Leandra, minha esposa, tá aqui. A Camila também. A irmã Dalva, glória a Deus. Pai do Senhor, irmã Dalva. A Nicole tá lá cuidando da avó. Lucas. O Um Lucas. copito de café. O copítio? É verdade. O Lucas Gabriel. Temos 2 Lucas aí. O Lucas Gabriel, o Lucas Henrique estão conosco. A paz do Senhor a todos. A irmã Gildete. Glória a Deus. O Ricardo tá aqui na luta também. Glória a Deus. Vamos que vamos. Tá aqui conosco a Camila, minha filha Letícia, a minha esposa Leandra, a Gabriela, a Sara tá aqui, a mãe do Ricardo, como nós falamos aqui também, tá conosco. Glória a Deus. Aleluia.
E é isso aí, vamos que vamos Exatamente. batalhando. Misael aí tem algo da palavra para nos falar aí? Uma breve mensagem. Uma breve né? mensagem? Glória a Deus. Novamente, pedimos a todo mundo que está nos assistindo, amados, compartilha, tá bom? Comenta, Isso, olha né? lá, a Nos Nicole ajude. colocou ali, ó, um guarpico. um corpito. Enquanto que a gente vai ouvir um louvor, uma ministração hoje, compartilhe, irmão. Isso, vamos lá, vamos compartilhar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga. Aleluia. Rapaz do Senhor, glória a Deus, ô Senhor Jesus. Nós aqui pegamos uma conversa aqui que não parava. Não, eu já queria Eita. embalar aqui e ir É, embora já- da conversa. É que assim, começou a live, daí teve esse probleminha, nós paramos, voltamos e estamos aí, né? Lutando, batalhando e a gente acaba perdendo um pouco. Quer tentar juntar aqui Mas vamos lá. Fazer mais uma oração? mais uma oração. Mais uma oração. Nessa live, Que a live retornou, aí nós pudemos estar orando, falando com o Senhor novamente. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, gratidão, obrigado, Senhor, Espírito. porque o Senhor tem nos abençoado, nós temos falado de Ti, temos levado a Tua palavra aos lares, ó Pai querido, que cada um, Pai querido, que esteja nesta noite assistindo, Pai, cada um que ainda irá assistir pela madrugada, amanhã, eu não sei, Senhor Deus, mas o Senhor tem algo para o coração dos Teus servos, Pai. Abençoa cada um, cada lar, Senhor Deus. Ó Pai amado, dentro do país, Pai, dentro do Brasil e fora do Brasil também, todo lugar aonde alcançar esta palavra, Senhor, que o Senhor possa estar tocando no coração daquele que está ouvindo, que está assistindo conosco, Pai. Abençoa cada um, Pai querido, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Misael. Aleluia. Vamos lá? Vamos, tem uma Hã? mensagem. Eu Eita, tava esperando alguma mesmo. coisa, tava esperando. Eu parei e esperei, amado, aqui. É, Alguma coisa. hoje eu tô meio lento. Vamos lá, eu já tava esperando. Glória a Deus. Amados, vocês que estão nos assistindo, eu gostaria de começar trazendo uma mensagem. A gente vai estar debulhando ela aqui. Glória né, a Deus. com ó, vocês. debulhando. Gostou, né? Pensa, Essa é é. antiga, né? É.
É benção, é benção. Tem uma mensagem quando o Senhor ele criou as coisas. Estávamos tocando esse assunto quinta-feira foi uma live, foi transmitido no culto de quinta-feira. Sim, sim. Foi bem corrido, mas o Senhor nos deu a graça da palavra, nos deu a graça de trabalhar em cima dela. E eu gostaria de pegar alguns requisitos, né? Algumas coisinhas dali e trazer aqui. Amém. Gênesis 2, 7 fala assim, ó. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Após a criação, após o Senhor dizer, haja luz, após a terra ser sem forma e vazia, após a separação das águas, céu, terra, após o surgimento da terra, após Deus encheu os mares de vida, o céu de vida, a terra de vida, árvores frutíferas, após o Senhor criar todas as coisas com excelência, Deus cria o homem e o coloca lá. Mas não simplesmente o cria como o resto da criação, ele o forma. E o formou à sua imagem e semelhança. E depois deu a ele a cereja do bolo, a mulher idônea. Que lindo, né? Eu acho lindo porque assim, o Senhor criou tudo bom e perfeito e depois fez o homem. Deus não fez o homem e depois foi criando as coisas. Deus já deu ao homem tudo bom e perfeito. Né? Preparou o lugar primeiro. Preparou o né? lugar primeiro. Então, amado, até lembrando aqui, ó, a mulher como veio depois do homem, quando ela foi criada, já tinha um homem bom e perfeito para ela, tá bom? Então, espera o bom homem perfeito, vocês jovens aí, mulheres de Deus. Eita. Glória a Deus. O nosso trabalho, nossa mensagem hoje é a família. Família. Correto? A construção de uma família poderosa que busca o Senhor. Busca o Senhor, exatamente. Tinha então o Senhor criou uma família e é muito bom lembrar e ressaltar que a família é o plano e o modelo de Deus que leva a glória e a manifestação do seu nome nessa terra, né? Ela espelha a imagem do Senhor, o pai espelha de uma forma figurada, não é perfeita porque o pai é falho, mas é de uma forma imperfeita, ele espelha a presença do pai, né? Os filhos como do Senhor Jesus, a esposa como um auxílio, né? É bem bacana, sabe? Porque é o pai, né? Aí temos a esposa, lembra até do Espírito Santo, ele é um auxiliador, ele tá ali sempre junto, Sim, sim. né? Temos o filho, é uma coisa, a família é algo muito complicado, não quero entrar muito nesse mérito porque é meio difícil explicar numa live aqui. Mas é muito lindo como a família, ela é um modelo do Senhor, ela é um espelho. Então ela é sempre atacada desde o princípio por Satanás, porque Satanás ele quer destruir a família, ele quer destruir aquilo que é criação. Desconstruir o que Deus construiu. Exatamente, de uma forma errada. E então ele, hoje em dia, no século XXI, ele inventou vários modelos de família. E conhecemos a família do Senhor. Quando Deus criou o homem, ele estava fazendo o quê? Relacionamento, correto? Sim, correto. Ele não se relacionava. E quem foi lá atrapalhar esse relacionamento? Satanás? Satanás, exatamente, amados. Satanás vem sempre tentando atrapalhar esse relacionamento. Quando ele engana Eva e Eva dá o fruto da qual Deus não permitiu que eles comessem, e eles se escondem de Deus, acho bacana que a Bíblia fala assim que na virada do dia, no soprar da tarde, né, na viração do dia, o Senhor foi falar com ele. E o Senhor sabia onde ele estava, não sabia? Sabia. O Senhor falou, chamou ele, porque o Senhor queria a resposta. Esse é sempre o problema, irmão. Sempre que a família ela peca, ela se afasta do Senhor, ela tenta se esconder, colocar empecilhos e ela tenta colocar obstáculos. Mas Deus é poderoso e gracioso. E não existe nenhum obstáculo, não existe nenhuma barreira, não existe nada que impeça a graça do Senhor de te chamar. Então Deus chama o homem. Ele fala, Sempre. Adão, né? Melhor eu ler até o versículo aqui, ó. Eu acho muito bacana. Deixa eu pegar aqui a formação do homem, a queda. Certo? O Senhor fala assim, ó, o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou. Capítulo 3, verso 9. O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Aí ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Essa é a questão. Ele se escondeu sabendo que o Senhor estava chamando ele. Ele teve medo. Medo por quê? É a graça do Senhor. Não devemos temer o nosso Pai quando nos chama. Amado, você teme
Sabe? Você, quando era criança, seu pai te chamava, você que saía correndo, se escondia do seu pai. Às vezes, quando criança, moleque arteiro, se escondia Já sabia quando que tinha aprontado. aprontado, se escondido. Mas o pai sabe a situação, né? Sim, sim. O pai sabe, às vezes chega lá em casa, né? Fazia aquela bagunça. Aí se escondia, o pai sabia exatamente onde o filho estava. Mas ele chamava. Ele chama. E esse é um relacionamento. Porque quando parece que o pecado tentou separar, né? Deus quis manter o relacionamento. Eles perderam o jardim. Mas o jardim do relacionamento no coração do homem não foi perdido. Não. Não foi perdido. Está aí pra nós hoje. Exatamente, o relacionamento está. E hoje temos um relacionamento melhor ainda. Um É, relacionamento com o Espírito Santo. olha isso. Olha que bacana. Para entender esse plano da família, é bacana entender que devemos nos relacionar com Deus. O marido, quando Deus não chamou Eva. Quem foi que deu o fruto? Não foi. Não foi a serpente que enganou Eva e Eva deu lá? Mas Deus chamou quem? O homem. O homem. Né? Na família existe alguém que vai responder diante do Senhor. O marido. O homem. O homem vai. Existe uma responsabilidade, varão. É, o sacerdote do lar. Deus tem uma responsabilidade, Deus te deu uma incumbência e você tem que se posicionar diante do Senhor. É uma obrigação sua como marido. É uma obrigação sua. Porque a sua função é proteger e guardar a esposa como o vaso mais fraco. Não é colocar sobre ela a responsabilidade da proteção. Ah, você que faz, você que protege, você que faz aquilo. Não é. Então, por isso que Deus chamou o homem. Deus podia exatamente chamar Eva. Porque a falha aconteceu diante dela. Mas chamou o homem porque o homem não deu a proteção necessária. Você entende isso, irmão? É forte, né? É forte. Ao cair do primeiro pecado foi porque o homem não lhe deu a proteção e o auxílio que ela precisava. Então, assim, a mulher ela precisa do auxílio do marido para andar junto. Um homem sem o auxílio da esposa, ele também fraqueja e cai. E a mulher sem o auxílio, fraqueja e cai. Porque os dois têm que ir numa casa trabalhar junto. O Senhor não falou que um reino que luta contra ele mesmo não sucumbirá? O casamento é um reino. Se os dois não tiverem de concordância, se os dois não estiverem unidos, ele vai cair. Amém? O E cai. amado quer E cai, não? falar pode, alguma coisa? Pode Não, continuar. não, a gente está aqui para Vamos conversar. junto, é isso né? mesmo. Alguém na live que está nos assistindo gostaria de falar alguma coisa, participa conosco. A irmã Dalva mandou ali, ó, o segredo é crer para receber. O segredo é crer para receber. E a irmã Dalva, que está nos assistindo com a mulher do Senhor, uma mulher que criou filhos, né, que ajuda, auxilia o marido, uma mulher ativa na igreja, uma mulher vivida que tem muita sabedoria. O que a senhora tem para nos dizer sobre família? Comenta aí. Tá? Glória a Deus. É, A todos assim, ó, também, né? Podem tá Todos comentando comenta, aí também. amado, comenta. Ah, ela mandou ali, ó. É melhor ser 2 do que 1. É melhor ser É, dois do tá que vendo um, aí? exatamente. Bênção. Tá rápido de mandar, Alvin. Ela tá lá. Dedinho. Firme e forte. Glória a Deus. Glória a Deus, toma uma água. Mas é bênção. A gente começa a entender, né, o projeto de Deus. Ele não falha. Ele tem as situações, aconteceu desde lá do início. É o que você falou. Saiu do jardim, mas o Senhor queria manter o relacionamento. Teve ali, Adão e Eva teve os filhos. O filho também fez errado. Fez, né? exatamente. Cometeu o erro, mas o Senhor prosseguiu ali, aguardando o relacionamento com o ser humano. E da mesma forma que Deus fez com Caim, quando ele chegou para Caim e falou assim: Caim, por que você está carancudo? Né? Se tivesse feito certo, não seria aceito. Mas aí ele falou assim: ó, o pecado está à tua porta. Cabe a ti, cabe a você o dominá-lo. Cabe a nós dominar. Exatamente, cabe a nós dominá-lo. A força vem do Senhor. A maneira que vamos usá-lo depende de nós. Depende de nós. Entendeu? Porque sempre virá do Senhor. O livramento vem do Senhor, a força vem do Senhor, a armadura vem do Senhor, a espada vem do Senhor, tudo provém do Senhor. Usá-lo, aí já é algo da sua parte, da minha parte. É o projeto da família de Deus. É esse projeto dessa família que é poderosa, que busca o Senhor. Tem que estar firmado na onde? Na rocha. Na rocha, que é Cristo. Exatamente. Ele nos dá a maneira de como deve ser feito.
Qual o deve ser caminho, edificado. como deve ser feito, como tem que ser edificado. E cabe a nós edificar. Exatamente. Cabe a nós construir. Cabe a nós arregaçar as mangas e pôr a mão na massa Foi o que e foi trabalhar. falado. Né? Aquele que ouve as minhas palavras, as palavras deste livro aqui, ó, 66 livros são essenciais. As palavras deste livro, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. Prudência é alguém que está atento, alguém que está ativo, alguém que está acordado, né? Alguém cauteloso e cuidadoso. É um homem prudente. É um homem prudente. Tem cuidado. E o mundo tá aí pra provar, né? Pra nos provar de todas as formas, né? Que nós temos... Hoje tá bem difícil, né? Bem difícil, Porque a bem gente difícil. vê tanta coisa acontecendo, tanta família sendo destruída por... Às vezes por descuido, né? Sim, sim. Por descuido. Às vezes um descuido ali de algo, deixou passar, aquilo ali vira uma fissura e vai aumentando, e vai aumentando, e vai Fissura que você aumentando. falou. Essa fissura ela não aumenta à toa. Não. Não. Ela fissura não. aumenta se você deixar ela lá. Você tá vendo a rachadura lá na parede, mas você tá E deixando. eu lembro que um dia você me disse algo assim, que na parede às vezes aparece uma rachadura e ela é uma fissura tão fininha, tão pequenininha, que às Aham. vezes não dá nada. Mas você me diz assim, ó, Satanás, ele tem cunha. E eu Eita. nunca mais esqueci disso. Falei assim, ó, a ponta é fina, mas o final dele é largo, Bem largo. né? Tudo que ele precisa disso, de uma brecha. Ele não vai, não vai entrar a parte parte- larga, é a parte É a fininha. parte fininha. É Ele aquela precisa- rachadurinha que tem. Então, assim, maridos, você está dando brecha, está dando oportunidade. É o que eu falei, a gente foi falado ontem. Efésios 4:27. Não dê lugar ao diabo. Isso. E é muito importante isso, porque foi dado brecha. Adão deu lugar ao diabo. Adão deu lugar ao diabo quando deixou sua esposa. Vai longe lá. Porque se ele tivesse próximo ou perto, ele teria visto o que estava acontecendo. Ele teria visto. Teria visto. Isso você falou da cunha é interessante. Quando eu era mais jovem, a gente trabalhava, cuidava no sítio. Meu pai tinha a gente fazia isso para rachar lenha. Meu, você podia pegar uma tora imensa. Uma rachadorinha que ela tinha ali, ó, você colocava a cunha em pé ali e dava vai umas marretadas, ela racha no meio. Chega num momento que ela vai indo, chega num momento que ela faz assim, ó, plaf, ela parte em Ela duas. estoura. Ela estoura, ela parte em duas. Porque não suporta. Não suporta. E é dessa forma. Ele entra ali naquela brechinha e vai aumentando. Porque um E vai casamento aumentando. acaba... Se você não tirar aquela cunha dali, acabou. Né? Não queremos... Em algum momento racha. Não queremos padronizar, mas porque muitos relacionamentos, casamentos dentro do ministério, dentro de uma igreja acaba porque são brechinhas, irmão. É verdade. São coisas pequenininhas, coisas que a gente não acha que não dá nada. Mas eu lembro que, olha, Eclesiastes 10, ele fala assim que algumas mosquinhas, quando caem no azeite, de nada mais serve. Sabe, azeite é santidade, azeite é separação, azeite é consagração, azeite é algo puro. Mas ele fala assim, ó, se mosquinhas, sabe, mosquinha representa impureza. Se moscas, algumas moscas, cair naquele azeite, não serve mais. Acabou. Sabe, tem que esvaziar o odre e começar de novo. E, amado, enquanto ainda há vida, há esperança. Se você tem a vida, o fôlego hoje, se o Senhor nos conceder amanhã, há tempo de encher esse vaso, de consagrar. E, sabe, nesse vaso de azeite, o que se deve fazer é colocar uma tampa, uma rolha e fechar para conservar ele puro. Não deixa aberto despercebido, sabe? As pessoas começam a encher, separar o azeite, aquilo que é santo, mas deixa a vasilha aberta. Sabe, irmão? Sei Ela como exposta. É isso. E na família também é assim, né? Exatamente. É o exemplo de você deixar as coisas acontecerem, aquelas discussões, aqueles problemas, as dificuldades, às vezes não observar o que o filho está fazendo, qual caminho está sendo tomado, que chega num momento que você vai querer e ser exemplo para os filhos, né? Porque chega num momento que você vai querer repreender e não tem mais como, né? Já passou, não dá mais para trazer, né, para perto, não dá mais para puxar. E aí fica difícil. Fica difícil. Né? Porque, assim, tem relacionamento que
O marido não consegue dar um elogio pra sua esposa. Não elogia mais. Não fala mais. E, de repente, não tô dizendo que é assim, mas acontece isso. Ela começa a ouvir elogios na rua. É. O marido não elogia, não fala bem, não fala mal, não fala mais nada, não fala nada. Nada tá bom, mas ela começa a ouvir de terceiros. Tá bom. Difícil. É difícil, é complicado. E tem relacionamentos, sim, irmãos, que acabam por causa disso. Por falta de carinho e cuidado. Ah, o É as pai, brechas. às vezes, como a gente falou assim, ó, confunde amor com impunidade. Ah, o filho é um santo. Sempre ama. Não, mas eu amo, então eu passo a mão, eu passo o pano, né? Não, é meu filho, é meu filho, é meu filho. E é exatamente isso aí sobre o que aconteceu. Falando sobre filhos, 1 Samuel 2, 29, o sacerdote Eli, ele foi repreendido pelo Senhor porque ele negligenciou o cuidado com seus filhos. Os seus filhos cresceram na presença de Deus sem correção, sem temor. Então eles tratavam Deus com desprezo, profanando aquilo que era santo. Mas assim mesmo, Eli passava a mão à cabeça dos seus filhos. Não, Aí sabe que, sabendo o que eles estavam fazendo. sabendo o que eles estavam fazendo, ele passava a mão na cabeça. Aí Deus falava sempre assim, ó, que ele honra mais os filhos do que a Deus. Amados, ninguém está acima de Deus. Nem mesmo o filho, nem ninguém. É primeiro o Senhor e depois as demais coisas. Devemos honrar a Deus acima de tudo e as outras coisas. Não devemos honrar ninguém. Ó, A irmã Dava a colocou irmã ali, dela ó. falou assim, os filhos que o Senhor nos dá não são nossos. Antes Antes é dele. Nós temos a obrigação de criá-los para o Senhor. Acho que eu preciso de óculos, hein? Toma aqui. eu tenho hora, eu não sei, cara. Tem hora A que minha você vista vê. tem hora que ela tá meio assim. Ela tá naquela fase. Tem hora que tá boa, tem hora que ela tá oscilando. Tá chegando o momento. Ela tá oscilando. A gente já tá se acostumando com óculos. Às vezes eu deixo ele ali, mas às vezes eu vou ler uma coisa, não consigo, eu tenho que pôr ele. E nesse modelo, amado, de família, um abismo chama outro abismo. Olha o que a irmã Dalva falou. Ó. Exatamente, irmã Dalva. Tá atenta ali, ó. Né? Um abismo chama outro abismo. Isso. Santidade ao Senhor. Sempre mandava. Glória a Deus. Aquelas que comentou ali em cima é o quê? É o que nós Família é falamos. projeto de Deus? Projeto de Deus. Família é projeto de Deus. É melhor ser Glória a dois do que um. Nós já estamos voltando para trás. Poxa, Né? irmã Dalva tá. Irmã Dalva, você tá Nós lemos muito ativa, hein? Eu tô gostando disso, hein? Isso é bênção. A irmã Dalva tá bênção. sempre trabalhando conosco aí. Em todo momento, em qualquer Glória a lugar. Deus. E é isso. A gente vai caminhando, vai aprendendo, né? Dentro da palavra do Senhor, como criar nossos filhos, que caminho tomar, como fazer, né? A gente precisa aprender e praticar, né? Exatamente, aprender e praticar. Só aprender e não praticar não vale nada. Né? Não. Falar que vai fazer e não faz também não vale nada. Então, vamos pegar aí, irmãos, ó. Pega o que a palavra do Senhor ensina sobre família, pega o que a palavra do Senhor ensina sobre criar filhos, pega o que a palavra do Senhor ensina no matrimônio entre marido e mulher, pega e põe em prática. Exatamente. Né? Cria Põe em tudo prática, porque há tempo ainda de mudar, né? Às vezes a gente está vendo ali uma situação, a família está toda complicada, eu não sei como tá a sua família aí, às vezes está passando por uma dificuldade, está passando por uma tempestade, como nós lemos aqui, né? A tempestade está lá batendo na casa e você acha que vai desmoronar, que vai acabar. É um projeto de Deus, mas precisa colocar Em Deus, né? Precisa colocar nas mãos dele, precisa colocar para que ele coordene esse projeto. E aí tem tudo para dar certo. Tudo vai fluir. Né? Não existe nada que vai dar errado. Né? Vai enfrentar dificuldades, Exatamente. porque para levantar e construir de novo, para reformar é mais difícil, né? Construir é uma Derrubar e coisa, você construir. constrói a sua família baseado dentro da palavra. Os jovens aí que estão nos ouvindo, que estão começando agora aí a planejar esse projeto aí de família, vocês têm a oportunidade de começar certo. Exatamente. Não é verdade? Eu estou ainda, irmão, nesse processo. Sou casado recentemente, 4 anos. Tá vendo aí? Ainda tá construindo, tá? Tá Tem começando. muito chão ainda pela frente. E às vezes vem as dificuldades, Vem. né? Às vezes bate a porta ali Mesmo a casa as tá complicações. sendo construída nas coisas do Senhor, a gente não fica isento de chuva. A palavra falou, vai vir chuva, vai vir tempestade, a água vai bater, o sol vai queimar um telhado.
depois vai esfriar, vai vir choque térmico naquela casa, mas ó, tá firme. Tá bem, bem construída. E olha pra você ver como é que é interessante. Você tá há 4 anos. 4 anos. Eu já tô há 24 anos. Aí, E enfrento as mesmas dificuldades. Os Exatamente. mesmos problemas batem a minha porta também. Batem ali as Todos os dificuldades, dias. as tempestades. Todos os Vêm dias. sobre a nossa casa também. E precisamos estar edificando ela sempre em Cristo, que é a rocha. Exatamente. Quando eu aprendi que tinha que colocar Deus à frente da minha família, da minha casa, as coisas começaram a mudar. Nós passamos aí muito tempo aí com dificuldade, sem o Senhor, começamos errado de uma certa forma, mas aprendemos que precisávamos colocar Deus à frente. Nós tivemos que reformar. Foi difícil reformar. Não foi fácil. Reforma é complicado. Não foi fácil. Por isso que estamos falando. Os jovens de hoje precisam entender e construir a sua família baseado na palavra. Precisam construir a sua família colocando Deus na direção dela, desde o início. Conhecer, um namoro, noivado, casamento, tem que estar Eu mesmo já na falo direção. eu já mesmo falo que jovem crente não namora, ele noiva. Esse negócio de namorar, depois vamos noivar para depois casar. Não, Então, esse tem que, é- vai orar junto, vai Isso, começar um isso, projeto ali, já essa, tem que esse colocar negócio Deus de à frente. namoro, essa criação ela aqui, ó, pro nosso lado aqui. A gente que criou, mais Sim, moderno sim. tal, criou essas coisas. Não existe isso biblicamente não, irmão, tá? O negócio vai- é noivado, é orar, começar um noivado e depois casar. então, é um Vamos projeto. namorar 1 ano, 2 anos, depois vamos noivar 1 ano e 2 anos. Ixi, Ixi, é complicado, né? Mas vamos lá. glória a A Deus. gente vai direcionando para vocês. É a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus na direção. Coloca o Senhor na direção da sua vida, para que comece certo, né? Para que esse projeto comece certo. Vai vir tempestade, sim. Vai ter dia que não vai ser fácil, que vai passar por lutas. Não só quem está começando, quem está no meio e quem está lá na frente, já mais adiantado. A Irmandalva tem aí também, né, um bom tempo de casamento aí também. Ela sabe disso também, que a gente passa por essas dificuldades. Sim. Todos nós passaremos. A luta vai vir para todos nós, né? Mas se estamos edificando a nossa casa na presença do Senhor, temos mais força, né? Mais força, graças a Porque Deus. buscamos nele, né? Porque quando falamos assim, Senhor, a casa é sua, é tudo seu. É tudo do Senhor. É tudo Nós seu, estamos Senhor. ali trabalhando nela Né? para que ela fique pronta da Senhor. forma que o Senhor quer. Tá precisando de argamassa. Aí ele fala, eu sei, só tava esperando você pedir. Tá vendo? Eu sei, só tô É precisando uma você pedir. construção. É uma construção. O Ricardo mandou ali, ó. Homem, sacerdote e provedor do lar. Mulher ajudadora e mantém paz e ordem no lar. Bem Exatamente. assim mesmo. Os filhos que honram o pai e a mãe, os dias são acrescentados. Maravilha. Exatamente. Sim, tá na palavra. É promessa de Deus. É promessa de Deus. É promessa de Deus. É Salmo 127, acho que 3 ao 5, que fala sobre os filhos ser herança do Senhor. Né? Ser a bênção do Senhor. Deixa eu tirar Salmo 100 e... 127. Vamos aqui, eu já tô aqui no Salmo aqui, ó. Já tá no Tô Salmo? quase lá. 127, pega aí pra mim. Salmo 100. 127, 3, 5. Deixa eu pegar aqui. Agora precisa dele. 127. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eita, nós. Então, nesse salmo eu tô falhando. Tô na mocidade, não enchi a minha aljava. Mas tá enchendo. Eu também tô enchendo a minha Tá ainda, tá enchendo, vendo? Acho que é até o último dia. Abraão, irmão. Abraão Você viu, Abraão? Ó, quanto tempo passou, né? Glória a Deus. Até Então, o último filho dia. é uma bênção. Filho é algo do Senhor. Filho ele muda a pessoa, né? Eu assim, não sou pai, né? Tive 2 crianças que ajudei a criar, despertou assim aquele sentimento, aquele carinho,
Não foram meus filhos, foram os meus sobrinhos. Então, assim, eu aprendi a ter cuidado. Troquei fralda, fiquei de noite acordado, ajudei bastante. E eu amo aquelas crianças. Hoje tem uma menina que ela vai fazer 15 anos. 15 anos, amor. E o outro que tá com 10 anos. Então, assim, quando ela veio pra minha casa, a menininha, ela tinha 10 anos. Ela tinha 5 anos e pouquinho. Olha, meu, como passa rápido, já passou Tá 10 vendo? anos. E aprendi a amar crianças e eu vi como é que são importantes a criação, porque eles absorvem tudo com muita facilidade, né? A criança, ela sempre vai ser um reflexo do relacionamento e da como tá a casa, como tá a casa. Descobrimos que quando você vê um jovem, às vezes ele é um espelho de como é que é o lar. A Sim, com criança ela é um certeza. espelho do como é o lar. Então a gente sabe a saúde, né, espiritual e física daquela casa. E devemos cuidar um pai que cuida bem dos seus filhos sem filhos saudáveis, né? E a gente consegue aprender a ser assim com o Senhor, ah, pelo cuidado, pelo relacionamento que um É. jovem busca no pai, ele é mais saudável, ele é diferente. Hoje em dia, antigamente eu falava muito sobre o estudo da mãe no lar, a mãe no lar, a mãe na família. Aí recentemente começou a sair muito estudo de como é que é um pai, o impacto do pai dentro de uma família. Os filhos, eles são mais ativos, sabe? Eles são desacanhados, eles conseguem desenrolar as coisas, jovens. Eles têm uma postura diferente, porque o impacto de um pai dentro de uma família é diferente. E É. assim, exatamente, o impacto do nosso pai na nossa vida é diferente. A gente se torna pessoas diferentes, a gente tem uma vida diferente, conseguimos fazer coisas da qual eu não imaginava. O Senhor fala, vai e faça. E você vai e faz. Por quê? Porque o pai da qual você confia faz. Lembra quando era criança, o pai falava, pula que eu te pego? A criança pulava? Se jogava. Se jogava. Eu me É assim jogava. mesmo. É assim Né? mesmo. Esse relacionamento com o nosso Pai Celeste é o mesmo. O Senhor fala, vai e faça. A gente simplesmente vai e faz. É bem assim Quando mesmo. Moisés começou a aprender a ter confiança em Deus, no Pai Celeste, ele começou a fazer coisas da qual ele nunca imaginava. Antes até ele falava assim, eu sou incapaz, eu não tenho Eu não sei condições. falar. Eu não sei falar, eu não sei isso, não sei aquilo. Eu acredito assim, na Bíblia não existe ninguém que tirou Deus do sério igual Moisés. Moisés tirou a paciência de Deus em 5 minutos. É. Chega, mano, chega, Deus, chega. Né, assim, Moisés foi um cara difícil de lidar, hein? Mas foi um grande homem na presença do Senhor. Quando aprendeu a confiar, você vê a diferença do chamado de diferença. Assim é você, marido, assim é você, esposa, assim é você, filho. Quando você aprende a confiar no que o pai fala e você ocupa a posição da qual Deus te colocou, você tem um relacionamento diferente. Filho, você se relaciona diferente com seu pai. Você se relaciona diferente com a sua mãe quando você entende que você é filho. Você não é mãe e você não é pai, você é filho. Esposa, você começa a se relacionar diferente quando você aprende qual é o seu lugar. Você é esposa, não é filho e nem marido. Marido, você aprende a ter um relacionamento diferente com a sua família quando você entende que você não é o filho e nem é a esposa, você é o marido. Né? Cada um ocupar o seu lugar. Cada um ocupar o seu lugar. E quando todos entenderem que estão debaixo da proteção de Cristo, as coisas fluem diferente. Flui. E nós vemos muito hoje as famílias desconstruídas dessa forma, né? A gente vê Exatamente. filho querendo mandar mais que pai, É, a mãe que acaba assumindo uma responsabilidade que não é que não dela, deveria. que não deveria, isso bagunça tudo, né? Pais que não querem assumir o compromisso de ser pai, né? Que tá muito cheio disso daí, né? E eu vi A um. gente acaba vendo tanta coisa, tão complicado dessa forma. E é- E fica difícil, né? A gente vê, Satanás tá aí, né? Exatamente. Tá entrando nas famílias, tá bagunçando. Colocando na porta, assim como falou para Caim, está na tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. E é bacana não, é interessante algo que eu descobri, triste a realidade, que dizer assim que grandes parte das pessoas que estão nos presídios, que roubaram, mataram, estruparam, traficantes, primeiro começaram com a perca de alguém da sua família, a mãe e o pai. Quando a mãe foi embora, o pai foi embora, aquela criança cresceu e se tornou um marginal. É assim, e marginalizou, na verdade, sua mente. Por quê? Porque a falta de uma estrutura em algo da sua criação, do seu desenvolvimento, fez aquela pessoa crescer e se tornasse, assim, alguém deprimente, alguém mais carente, alguém que não conseguiu ouvir o chamado de Deus, porque Deus constantemente está chamando.
Deus está todo dia chamando e não está ouvindo porque havia uma amargura tão grande pela falta lá do tempo atrás que espelhou no desenvolvimento. Mas é interessante também que se a gente volta para a palavra lá atrás, quando Adão e Eva pecaram, saíram do jardim, tiveram seus 2 filhos, o filho matou o irmão, desconstruiu de novo. E aí, mais para frente, eles não desistiram, eles continuaram, se relacionaram, tiveram o outro filho, Sete, que Exatamente. teve Enos, E e teve o ali Cainã, retomou. Não, mas não, aí em Enos exato. retomou a adoração ao Adoração a Senhor. Deus. Então quer dizer, mesmo que a pessoa que a sua família foi desconstruída de uma certa forma e ele caiu ali numa situação difícil, caiu numa prisão, ou tá lá preso, ou saiu, ele ainda pode se consertar, né? Exatamente, Ainda dá pode. tempo. Pode. Porque Jesus, olha para você ver como que é maravilhoso. Jesus na cruz tinha um ladrão do lado dele, deu Sim. tempo, Deu tempo. né? Deu tempo. Então, ainda há Há tempo. esperança. Ainda há esperança Enquanto para a aquele vida- que enquanto a vida há esperança para aquele que se arrepende e busca o Senhor. Exatamente. Né? Exatamente. Então assim, o meu filho, a minha esposa, hoje está difícil. Enquanto a vida, há esperança. Sim, Existe, continue sim. orando. Existe. Continue orando. Foi o que o Senhor tocou no meu coração. Foi de último momento ali, o Senhor tocou no meu coração e falou assim aqui, nenhum trabalho, nenhum investimento que você faz na sua família é em vão. Não. Né? O nosso coração é como a Bíblia fala sobre o semeador. Ele saiu para semear e a semente foi caindo. Toda aquela terra, ela representa uma pessoa, é um coração. Né? E, amado, às vezes você vai encontrar uma terra onde você vai dedicar tempo. Você vai dedicar tempo porque é uma família sua, é um coração de algum parente seu. E você não sabe como é que está aquela terra. Sabe, alguém que já foi arar a terra, às vezes encontra muita pedra socada lá dentro daquela terra. Então você tem que tirar todas aquelas pedras, você tem que limpar o ambiente. Às vezes você cerca o ambiente para mostrar que aquele lugar é particular, sabe? Essa área é particular. Aí você investe tempo ali, você cuida daquele lugar, você abre vala, você afofa a Dá terra. trabalho. Depois você planta, espera regar, aí vai começar a crescer. Quando começa a crescer, esse crescimento quem dá é Deus. Tá bom, amado? Não é você que faz esse crescimento é Deus. O seu trabalho no Senhor é limpar o terreno, cultivar a terra e Semear. lançar a semente que é do Senhor. E o crescimento é do Senhor. Vai ser do dia para a noite? Não. É todo um processo, amado. Leva tempo, esforço, soa, é cansativo, mas não é em vão. Não é em Nunca vão. é em vão. A Irmandalva colocou ali, ó. É um projeto de Deus, mas precisa colocar Deus no projeto. Ele precisa Exatamente. estar lá. A Sara também colocou ali, ó. Nós, como pais, precisamos ser presentes na vida de nossos filhos. Precisamos aprender a ouvir os nossos filhos. E Exatamente. o que hoje é muito difícil, né? Porque a correria do dia a dia, o trabalho é isso, é aquilo, a gente coloca muita dificuldade. Mas precisamos parar. Precisamos meditar, precisamos sim. O que a Sara falou ali tem fundamento, precisamos Sim. ouvi-los. Precisamos entender também, Entendê-lo. né? Porque não é fácil. Às vezes fala assim, nossa, é complicado ouvir o meu filho. É complicado porque o seu âmbito de convívio é outro do seu filho. O seu filho ele tem uma batalha, uma diferença, uma maturidade diferente. Não tem como você puxar o seu filho para viver as suas batalhas. Seu filho vai morrer. Seu filho morre. Né? Fala assim, não, então eu quero ver você vir aqui, pagar essas contas, fazer aquilo dessa maneira, manter a casa em ordem, fazer aquilo. Ele não vai, ele ocupa o lugar dele como filho. A batalha dele, a luta dele é outra. Não é a sua. Você tem que entender que as lutas do seu filho é outra, as dificuldades dele é outra. Com certeza. Às vezes, o que para você é besteira, é coisa boba, para ele é uma grande dificuldade. Precisamos fazer que nem Jacó fez com Esaú. Quando eles se encontraram lá no deserto, Esaú falou que vamos comigo. Ele, não. Vou. Vai na frente que eu vou acompanhar os meus aqui, né? Porque se ele deixa pra trás, podia dar problema, né? E sabe o que eu lembrei? Um dia você falou sobre raízes. Tivemos um tema falando sobre raízes, né? E as raízes, elas crescem e vão embora. E eu lembrei, falando assim, uma árvore, ela tem muitas raízes. Sim. Né? Ela tem muitas raízes. Tem raízes que são grossas e outras que são finas.
É. E as finas quebram facilmente. Você vai lá e puxa, quebra facilmente. Sim, sim. Na nossa vida, existem áreas da qual temos mais força E de outras menos. raizar e outras menos. Na do meu irmão é o inverso. Aonde eu sou fraco, ele é forte. E aonde ele é forte, eu sou fraco. Mas não sou eu que julgo que aonde ele é fraco, né, que ele está fazendo o corpo mole. É uma fraqueza dele. Quem deve ajudar sou eu. Assim é o filho. O filho, em algum momento da nossa vida, ele tem uma raiz fraca e o pai e a mãe, a Precisam, função dele é manter. E sabe, manter para bacana? que ela fortaleça. As árvores, eu descobri isso aí no Discovery. Discovery, aí, tá vendo? Uma árvore nutre a outra. Uma árvore que está perto do rio, ela permite que a árvore que está mais longe alcance a raiz na árvore. Então ela puxa, aquela árvore que está perto do rio, a puxa água. a água e manda para a raiz da outra que está longe. Olha isso. Olha só que bacana. Por quê? Porque elas aprenderam que juntas, as árvores todas juntas, ela mantém um ambiente melhor. Na família a mesma coisa. O pai puxa a água, manda para a mãe manda para o filho. Sabe? Olha que maravilhoso, né? É a um nutrindo o natureza, outro. é Deus. Por quê? Porque o outro tá longe, não tem raízes suficiente para chegar lá. Mas se um ajudar, um colocar a mão no outro, ajudar, todo mundo se mantém unido e firme. A comunhão. Comunhão, exatamente. Deus colocou o projeto certinho. E é Perfeito. nisso aí exatamente, amado. Perfeito. Olha só. Nós que desconstruímos Nós isso, que né? desconstruímos. Nós, cabeçudos. Seres humanos que desconstroem tudo, né? Êxodo fala sobre algo muito bacana. Moisés, quando chega diante do faraó, ele fala assim, ó, depois de muita praga, ele fala assim, deixa que o meu povo venha adorar o Senhor. Aí ele fala assim, quem é que vai? O faraó, ele representa Satanás na Bíblia, o Egito representa o mundo, Canaã, o reino dos céus, né, a terra prometida, e o povo, né, a nação, os eleitos do Senhor que vão para aquela terra. Quando Satanás pergunta, que é Faraó, pergunta quem é que vai para a terra, ele fala assim, ó, vai os homens, as mulheres e as crianças, os animais. Aí o Faraó fala assim, ó, vá somente os homens. Que Não segurar, né? permitirei que vá as mulheres e as crianças, porque vocês vão fazer uma conspiração e tudo mais, e ele começa a dar aquela desculpa. Mas o grande reflexo é o seguinte, quando o assunto é adorar e em família, o diabo quer atrapalhar. Sim. Não, vai só ele. Vai só um, vai só aquele. Não vai todo mundo, porque ele sabe do perigo, que é uma família unida, adorando e glorificando o Senhor. Uma verdade. família no padrão. Então ele tenta desestruturar, ele tenta mudar isso. Ele não quer adoração em conjunto. Porque uma família que vai na casa do pai, adora o pai e volta cheio de verdade, ele adora em casa. E ele sabe do impacto que uma família pode causar na vizinhança, nos seus vizinhos e na sua nação. Tá vendo? Ele sabe. Por isso que a luta dele é grande para destruir a família, né? Não foi uma família que ajudou Moisés, a família de Moisés a guiar todo aquele povo? Foi uma família, irmão. Teve suas picuinhas no meio do caminho? Não. Teve. Como toda família tem, por causa de negligência de entender que o Senhor é soberano e o Senhor colocou cada um no seu lugar. Como a gente falou, quando não sabe respeitar o seu lugar, há problema. Mas foi uma família, irmão. É uma família. Sabia que a sua família é a sua família que talvez Deus esteja esperando para fazer uma grande obra? A sua família. É só colocar a casa em ordem. Tá nas nossas mãos, né? nossas mãos. Precisamos praticar. Precisamos pensar, meditar nessa palavra do Senhor e praticar, colocar em prática. Muitas vezes não vai ser fácil, como nós falamos, às vezes estamos ali orando para dos nossos estar ali nos caminhos do Senhor, porque experimentamos essa graça de Deus nas nossas vidas e vimos o quanto é bom, né? O quanto é bom sentir isso, o quanto é bom estar perto de Deus. E queremos trazer as pessoas para perto de Deus também. Mas muitas vezes não é fácil. Como você disse, é batalhar, é tirar as pedras, é tirar as pragas, as ervas daninhas que caem ali. Mas não podemos desistir. Temos que persistir, temos que continuar. A estrada ela é difícil às vezes, mas precisamos estar ali caminhando, semeando a palavra de Deus o tempo todo. Então, ore pela tua família. Não desista. Por mais difícil que seja, por mais perdido que ele possa parecer estar, ore. Continue orando, continue buscando, continue perseverando, porque Deus, Ele está ouvindo. Ele está ali, Ele sabe o momento certo.
Às vezes a gente acha assim, eu vou orar 1 ano, passa 1 ano. Vou orar 2 anos, passa 2 anos. Eu tô orando 3 anos e nada, né? Mas às vezes não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes é 5, é 10, é 15, é 20, não importa. Continue orando, porque enquanto há vida, há esperança. Fala só um tempo. Quanto tempo sua esposa orou? Nossa, Aqui, assim, ó. verdade. Você é uma prova disso. A minha esposa orou 8 anos para que eu viesse para os caminhos do Senhor. 8 anos, irmão. 8 anos dentro da igreja, orando com as irmãs, Escutando. orando, o caderninho de oração chegou aqui. Quantas ó. noites, irmão? Aí ela chorou. 8 anos ali, Quantas chorando aos pés do buscou. Senhor, clamando, buscando, e eu lá, rebelde. Não, não é tempo ainda. Não, vou continuar aqui. Não, tá bom assim. Mas o Senhor começou a preparar o momento, a espremer um pouco aqui, um pouco ali, até que chegou o momento certo, né? Até que chegou o momento em que eu fui para a casa do Senhor, ali o Senhor falou comigo naquele momento e a partir dali eu não saí mais. Glória a Deus. Como eu falei pro irmão já outro dia, a minha esposa orou 8 anos, eu já estou há 10 Glória a Deus. caminhando com Cristo. Então eu já venci 2. Já venceu 2. Né? E vou continuar em nome de Jesus, vencendo porque é Ele quem nos dá a vitória, né? É Ele quem nos guia, é Ele quem nos mostra os caminhos. Às vezes eu me pego meditando e vendo quanto tempo eu perdi, né? Longe do Senhor. Quanto tempo. Mas às vezes a gente precisa passar pelas dificuldades. Às vezes, como o filho pródigo, ele estava na casa do pai, ele caminhava com o pai, ele tinha tudo do bom e do melhor, né? Ele estava ali, plantado na casa do Senhor, né? Estava do lado, mas achando que, às vezes, olha para fora e fala, lá é melhor, eu vou para lá. Mas lá não é melhor. Vai quebrar a cara, vai sofrer, vai passar. Mas que bom que ainda há esperança. Que bom que você ainda pode parar e voltar para trás. Porque o Pai vai estar sempre de braços abertos esperando. Ele vai estar sempre ali aguardando o momento certo de recebê-lo. E não vai recebê-lo como um servo, vai receber como um filho. Pode ter certeza disso. Então, se você está fora aí, afastado dos caminhos do Senhor, se você está longe aí da casa do Pai, volta, dá tempo, né? Exatamente. Volta. Mas se o motivo é precisar se humilhar, se humilhe. Se humilhe, mas retorne. Chore, volta, Pai. Eu pequei contra ti, pequei contra o Senhor e tô aqui. O Pai vai recebê-lo de volta, com certeza. Exatamente. Porque ele está caminhando conforme a vontade do Senhor. Ele está caminhando conforme o Pai está pedindo, está mostrando. Muitas vezes tem muitos filhos aí que estão longe dos seus pais e tem situações porque brigaram ou porque foram para caminhos errados, mas sempre dá tempo de retomar. Sempre dá tempo de reconstruir a sua família perante o pai, perante os pais, perante a mãe. Muitas vezes não tem mais o pai, tem a mãe ali. Sim. Mas volta, dá tempo. É importante voltar porque não sabemos quando será o nosso último dia. Às vezes a gente fala, pedir perdão, difícil, mas não é difícil. O Ricardo tá ali apontando a hora para mim, meu Deus do céu, essa palavra tá tão gostosa da gente falar. Mas é verdade, a gente fala isso e coloca dessa forma. Entenda, precisa retomar os caminhos, precisa pedir perdão, peça perdão, Exatamente. Não tenha vergonha. Vá lá, peça perdão, entregue de novo os seus caminhos ao Senhor e Ele te receberá de braços abertos, amém? Nós vamos estar orando aqui, irmão, pelos pedidos. Eita, tem pedido hoje, ó. Glória a Deus. A folha tá cheia. Mas é bênção, temos que orar sim pelas pessoas, amém? Vamos estar orando, vamos estar clamando neste momento, amém? Amém. Você também aí em casa que colocou o seu pedido ali. Lembra do nome, creia, tenha fé, ore, pela busque sua família, irmão. Pela tua família, por aqueles amigos que também estão necessitados, com dificuldades. Vamos estar clamando neste momento, amém? Glória a Deus.
Clamamos a Ti, Senhor Deus, Pai amado, nesta noite. Apresentamos a Ti, Senhor, cada vida, cada família, Senhor Deus. Oramos aqui pela vida da irmã Gilmara e família, o Vitor e família. Ó Senhor, derrama a Tua graça, Senhor, sobre a vida do Teu servo, Pai. Eles que está ali necessitando de Ti, Pai amado. Cremos que o Senhor pode mudar a situação. Oh, Pai querido, o Misael e a Camila, Senhor Deus, o Jackson, Pai amado. Oh, Deus amado, oramos pela vida da Adriana, Senhor, da Ismeire, Pai querido, o Dirceu, Christian, a Érica, a Natália, Senhor Deus. Oh, Pai querido, o João, a Gisele, o Robson, a Giovana, Pai querido, o Lucas, Pai querido, apresentamos a Ti, Senhor, a vida dele, o trabalho ali, Senhor Jesus. Pai, coloco nas Tuas mãos a minha vida, da minha esposa Leandra, a Letícia, minha filha, o Tiago, a Rafaela, a Yasmin, o Etan, Pai querido, Luiz Carlos, Micael, Senhor Deus, Pai amado, a Rosiane, Senhor Jesus, apresentamos a vida da Tua serva ali, Pai. Coloco nas Tuas mãos esta família, Senhor, a situação ali da Laide, a Maria, a Lúcia, Senhor Deus, a Raquel, Pai querido, Raquel e família, Senhor, Paulo e família, Pai, a Kailane, Pai querido, a Thaís e Jorge, Senhor Deus, apresentamos esta família nas Tuas mãos nesta noite também, Senhor Deus, a Fátima e família, Senhor, César e família, o Diogo, o Eduardo, Pai querido. Oh, Senhor Deus, Pai querido, resgata o Teu servo, Pai querido, acalma o coração dele para que ele possa estar de volta à Tua casa, Senhor Deus, reanima ele nessa situação que ele está vivendo, coloca o coração dele de novo nos caminhos do Senhor, Pai amado, abençoa e guarda a vida do Teu servo, Pai querido. Oh, Senhor Jesus, eu coloco nas Tuas mãos o Arlindo, Pai querido, o Danilo e família, o Caio e família, o Júnior e a Karina, Pai querido. Oh, Senhor Deus, oh, Pai querido, reconstrói esta família, Senhor, que seja feita a Tua vontade sobre a vida deles ali também. A Elza e o Gustavo, Pai amado, anima a Tua serva, Pai, para retomar os caminhos do Senhor. Oh, Pai querido, para que essa família possa estar restabelecida na Tua palavra, buscando os caminhos do Senhor, Pai querido. A Camille, Pai querido, oh, Senhor Deus, o Senhor está cuidando da Tua serva, Pai. Oh, Senhor Jesus, a irmã Gildete e a sua família. O Lucas Gabriel, Pai querido, ali com a situação no trabalho, Pai amado. Oh, Senhor Deus, cuida do Teu servo ali, Pai. Abençoa ele, Pai querido, com o trabalho ali, Pai amado, que ele possa estar firmado na Tua presença em todo o tempo, Pai querido. Eu não sei qual o trabalho, qual a situação ali, não sei se é o horário, Pai querido, para que ele possa estar voltando aos cultos, Pai, estar cultuando a Ti, Senhor Deus. Prepara o momento certo para ele ali, ó Deus. Nós colocamos nas Tuas mãos cada família, Senhor Deus, cada servo do Senhor, ó Pai querido, a vida do Ricardo, da Sara, Senhor, apresentamos a Ti, a sua família, Pai querido, o Misael, a Camila, ó Senhor Deus, colocamos nas Tuas mãos, ó Pai querido, a vida do nosso pastor Eduardo e a sua família também. Deus amado e poderoso, a vida do Rafael, a família dele também ali, Senhor Deus, apresentamos cada situação, Pai querido, que o Senhor possa restabelecer tudo que foi perdido, Pai, que o Senhor possa dar a força necessária para os Teus servos, Pai, aquele que está nos assistindo nesta noite, Pai. Oh, Deus amado, nós não sabemos o problema, nós não sabemos a dificuldade que enfrentam ali na sua família, Pai, mas que o Senhor possa restabelecer toda a situação, como falamos aqui, o filho pródigo, Pai, que saiu ali do lar, que abandonou a família, está longe, Pai querido, que está assistindo neste momento, possa pedir perdão, Pai, e restabelecer o seu contato com o familiar, Senhor. Volta, Pai querido, para os caminhos do Senhor, que ele possa estar ligando de novo ali com a família, Senhor Deus, e estando contigo, Pai, colocando o Senhor à frente da sua família também, do projeto que ela começou. Muitas vezes começa errado, Pai querido, mas como o pastor tem falado, não importa a maneira com que começou, mas com a maneira com que vai terminar, Senhor Deus, e precisamos terminar contigo, Senhor, na frente das nossas vidas, Pai, estando ali direcionando, Pai, a família, a vida, o lar, oh Pai, as conquistas, Pai querido, no Senhor, Pai querido, porque sabemos que o Senhor tem que estar à frente de tudo, Pai. Colocamos nas Tuas mãos cada vida,
cada família, cada projeto, Senhor Deus, que levantado, Pai, hoje aqui, Senhor. Nós apresentamos a Ti, Senhor, essas famílias, Pai, essas situações que estão vivendo dentro do lar, Pai querido. Nós não sabemos se é uma situação de doença, se é uma situação de trabalho, de drogas, nós não sabemos qual o motivo, mas o Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos, Pai, e que nessa noite possam restabelecer, pedindo perdão, pedindo para que o Senhor possa reconstruir, Pai, a situação. Mas nós cremos em Ti, Pai, cremos que como o filho pródigo chegou ali ao Pai e pediu perdão, pediu para retornar, Pai querido, o Pai recebeu e abriu a casa de novo, abriu as portas, recolocou o anel no dedo, as sandálias nos pés, Pai. Assim o Senhor o fará na vida daquele que está necessitando hoje, Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, por cada um deles, ó Deus, pela nossa família também, Pai. Oramos por cada um de nós também, para que possamos manter-nos, ó Pai, nos caminhos do Senhor, aprendendo a Tua palavra e ministrando a Ti, Senhor, na vida de cada um, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Receba esta palavra, em nome de Jesus, ó Pai. Que a Tua família possa ser reconstruída nos caminhos do Senhor. Não deixe isso para depois. Não pense, porque há oportunidade, como nós falamos aqui, enquanto há vida, há esperança, não perca o momento. O momento é esse. Coloque ali, recoloque a sua família nos caminhos do Senhor, sabe? Busque a situação que precisa ser resolvida. Busque resolver, porque ainda há esperança sim, mas nós não sabemos o momento, né? Pode ser esse o momento que você precisa recolocar as coisas em ordem, recolocar a casa em ordem, né? Para que tudo para que tudo caminhe conforme a vontade do Senhor. Esse é o nosso recado para hoje. Amém? Recado bom, né, irmão? Família. Sim, boa. sim. Projeto de Deus, como nós falamos no início, a construção de uma família poderosa que busca o Senhor. Então busque ao Senhor neste momento. Dobre seu joelho, ore, peça perdão. Se precisa pedir perdão para alguém, peça perdão para essa pessoa também. Não é vergonha, irmão. Não é vergonha recolocar a sua família nos caminhos do Senhor. Entregue na mão do Senhor aquilo Sim. que Satanás usava para te acusar. Sim, né? sim. E ele vai tentar acusar ainda. Ele Porque vai aquilo que continuar tentando acusar marido, você. Aquilo que você esconde, esposa, aquilo que você esconde, filho, aquilo que você esconde, Satanás vai usar isso para te culpar Sim. e para te acusar. Entregue isso nas mãos do Senhor e você não terá dado mais poder e autoridade para o inimigo. Ele tem que poder, partir em retirada. Entendeu? Sempre. Porque ele Exatamente. levanta para cair. Sempre. Ele já é derrotado. Existe, para finalizar aqui minha parte, minha fala, João 18, o verso 3, ou verso 2, se eu não me engano, Sim. fala que Judas Iscariote sabia onde Jesus estava, porque muitas vezes eles se encontravam lá. Sim. E ele levou os soldados para traí-lo. Sabe, essa palavra um dia mexeu muito com o meu coração e eu chorei bastante. Eu falei, Senhor, eu sei onde o Senhor está e eu encontro o Senhor no meu quarto de oração. Mas quantas vezes neste lugar eu te traí? Quantas vezes neste lugar eu não vim aqui para te buscar, mas eu vim aqui para fazer qualquer outra coisa. Eu traí o Senhor de alguma forma. E aquilo me doeu muito. Eu falei assim, Judas traiu ele e conhecia onde era o local de encontro. Mas ele não foi lá para se encontrar. Ele foi lá para trair o Senhor. Sabe, amados, no lugar de encontro, não traia mais o Senhor lá. Reconcilie com o Senhor. Entregue sua família na mão do Senhor. É verdade. No lugar de encontro. Aonde é o lugar do meu encontro? Você exatamente sabe. Você sabe um lugar onde você vai encontrar o Senhor. Então, tenha um reconciliamento. Amém. Glória a Deus. Estamos aí já encerrando. Começamos mais tarde, terminamos mais tarde, mas estamos Pedimos aí. desculpa, tá? Pedimos desculpa, sim. Tivemos aí um problema técnico aí. Já solucionamos. A live aconteceu em nome de Jesus e vai sempre acontecer, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Como nós dizemos? Acabou. O Ricardo sempre fala assim, né? Nós pegamos. Aprendemos, Ricardo, aprendemos. Glória a Deus pela tua vida, que o Senhor abençoe você, que abençoe o teu lar, a tua família, que a paz do Senhor que excede todo entendimento seja contigo, né? Que esteja contigo e com a tua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.
Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode